E aí, gente, beleza? Gente, é o seguinte, nós estamos com esse novo formato de vídeo onde aparece menos professor e mais o assunto, para ver se fica melhor o entendimento de vocês, certo? Então, semana passada a gente fez aquela pequena revisão do assunto que a gente já tinha visto, e essa semana nós iremos começar um assunto novo, que é exatamente a tabela periódica. Então, nós vamos ver todas as características envolvendo a tabela periódica. Então, a gente vai começar com toda a parte teórica. No final, eu mostro a tabela explicando cada parte que a gente viu. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Vamos começar logo com a historinha. Em 1869, na Rússia, um professor de química, vou botar aqui para melhorar, chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, estava escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época, que eram em cerca de 63. Ou seja, gente, em 1869 já haviam 63 elementos químicos conhecidos, cujas propriedades eram escritas em fichas separadas. Ele percebeu que, organizando em relação ao número de massa, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes, ou seja, eram propriedades periódicas. O que foi que ele descobriu, gente? Ele descobriu que quando ele organizava os elementos, que, imagina só, aquele monte de elemento dividido em um monte de ficha, certo? Então, quando ele organizou em relação ao número de massa, ele viu que alguns elementos se repetiam diversas vezes, ok? Continuando, a partir disso, Mendeleev organizou os elementos em linhas horizontais, em ordem crescente de massa atômica, e elementos com propriedades semelhantes eram colocados na mesma coluna, famílias ou grupos. Daqui a pouco a gente vai ver onde essas famílias ou grupos entraram, certo? A partir deste fator, Mendeleev conseguiu prever algumas propriedades. Ou seja, a partir do fator de organização de cada grupo, ele pôde ver o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dureza, e aí, subsequentemente, de cada elemento químico que ele ainda não tinha descoberto na sua época. Ou seja, ele conseguiu organizar os elementos, certo? E dessa forma, ele pegou alguns elementos que ele não tinha nenhum conhecimento e conseguiu achar várias características dos mesmos, certo? Devido a esta previsibilidade, seu trabalho foi amplamente aceito, sendo assim, considerando o pai da tabela periódica atual, mas de maneira justa, tanto ele quanto o seu correlator alemão, Meyer, são os verdadeiros pais da atual classificação periódica. Ok, gente? Então, a partir daí, foi começando a desenvolver as ideias de tabela periódica. Atualmente, existem 7 períodos. E o número de períodos corresponde à quantidade de níveis e camadas. Lembra que no assunto passado a gente viu essa história de níveis e camadas de cada elemento, que é exatamente K, L, M, N, O, P, 2, 8, e aí vai cada uma. Então aqui, gente, a gente viu que o belírio ele tem 4, 2 elétrons na primeira camada, 2 na segunda camada, ele faz parte do segundo período. Ou seja, quanto maior o número de camadas que um elemento tiver, mais períodos ele vai ter. Tranquilo, gente? Vamos continuar. Então, o que são famílias ou grupos, certo? Na nossa tabela periódica, existem 18 famílias ou grupos reunidos em elementos com propriedades químicas semelhantes, certo? A gente vai excluir o hidrogênio daí, e o resto está tudo organizado com propriedades químicas semelhantes, por apresentarem a mesma configuração eletrônica na sua camada, nível de valência. Gente, a camada de valência é a camada mais externa que permite a formação ou não de moléculas, ou seja, é a parte mais externa do nosso átomo, certo? A molécula é a união de quê? De todos os átomos. Isso a gente já viu. Tranquilo? Vamos dar uma continuada, né? Então, aqui a gente está vendo uma tabela bem simples, certo? A gente vai ver a mais completa no final. E aqui, ó, as famílias B são exatamente todos esses elementos aqui. Cada linha dessa é uma família B diferente. E lembra que esse aqui e esse aqui são os lantanídeos e os actinídeos, certo? Que são elementos que fazem parte da família B aqui. Essa família B aqui, ela é chamada de
são chamados de elementos de transição. Ou seja, há uma transição dessas famílias A aqui, ó, até essa, certo? Até essas, através das famílias B. Tranquilo, gente? Vamos continuando aqui nosso assunto, ok? Quem são os elementos das famílias A? A primeira são os metais alcalinos, a segunda, que é metais alcalinos terrosos, a terceira, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Gente, os gases nobres é chamado de família 18 ou família 0. Tenha calma que a gente vai observar tudo isso, certo? Continuando, nós temos as classificações de elementos através das suas propriedades físicas e químicas. Então a gente tem o hidrogênio, que é aquele Hzinho que fica lá em cima, solitário, certo? Nós vamos ter os metais, os ametais, que não são metais, e os gases nobres, ok? O hidrogênio é o elemento com o símbolo H, que eu acabei de falar, é o mais simples de todos os elementos químicos, pois é constituído de um próton e um elétron que gira ao seu redor, certo? Então, ele vai ter um núcleo com um próton e um elétronzinho girando ao seu redor. Embora na Terra ocupe o 9º lugar entre os elementos em termos de ocorrência, ou seja, na Terra ele só tem 0,9% da massa do planeta, ok? É o mais abundante do universo. Ele apresenta cerca de 75% de toda a massa cósmica. Então, o hidrogênio, gente, ele é o que está mais abundante do nosso universo, certo? Então, aqui está nossa tabela periódica de uma forma mais completa. Então, ó, o que eu falei a vocês, aqui está o hidrogênio separadinho, certo? Aqui na família UA, nós vamos ter os metais alcalinos, ok? Na família 2A, nós vamos ter os alcalinos terrosos, os metais alcalinos terrosos. Aí da 3B até a 8B e A1B e 2B, certo? Nessa formação nós vamos ter os elementos de transição, junto com esses aqui, ó, ok? Os elementos de transição. Aí aqui começa 3A, a família do boro, depois a do carbono, nitrogênio, aí calcágenos. Vamos voltar lá. Aqui, ó, calcógenos, halogênios, certo? Então aqui, ó, vai estar os calcógenos, aqui os halogênios e por último os gases nobres, ok, gente? Então, quem são os metais? São exatamente os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos e todos os metais de transição, ou seja, todos esses caras aqui, ó, são metais, ok? Aí aqui nós vamos ter os metais representativos, ok? Representativos. Esses semimetais e não metais e os halógenos os halogênios são ametais, ou seja, não são metais, e os gases nobres, ok, gente? Então isso aqui está configurando nossa tabela periódica. Em cada símbolozinho desse aqui, ó, nós vamos ter em cima dele o número atômico, ok, gente? O número atômico. Aqui de lado, a distribuição eletrônica de cada um elemento, ok? Aqui, o símbolo do elemento. Tranquilo, gente? Embaixo, o nome do elemento e aqui é sua massa atômica. Então, aqui do lado, está mostrando tudo o que representa cada elementozinho desse. Então, gente, isso aqui é a representação da nossa tabela periódica, ok? Nós vamos estar encerrando aqui. Eu vou deixar para vocês algumas atividades lá no grupo de WhatsApp, certo? Eu espero que vocês se inscrevam no grupo da escola, no canal da escola e também ativem as notificações, porque toda vez que chegar uma aula nova, vocês serão notificados, tá ok? Então, essa é a nossa aula de hoje e tchau.